Satsuma Gishiden, de Hiroshi Hirata. Esse aqui é um mangá publicado pelo Pipoca Nankin, uma das obras de samurai que eles publicaram, e o segundo mangá do Hiroshi Hirata que eles estão lançando. Como o nome em português, que é Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, deixa entender, essa história se trata dos samurais da região de Satsuma, que era um feudo bem antigo e que tem bastante história no Japão. Eles sempre tiveram uma fama de ser um lugar meio irracível, de gente rebelde e muito estoicos. Como o mangá vai mostrando, dá a entender, eles são um dos lugares que mais segue o código do Bushido, o que acaba trazendo algumas situações bem interessantes para Satsuma. Esse mangá aqui, como o nome indica, ele vai tratando sobre esses personagens, esses samurais de Satsuma. E não só os samurais que vivem nele, mas o próprio feudo e sua história é um grande personagem nesse mangá, o que traz um tipo de história que eu achei bem interessante. Logo no início nós vemos um costume dos samurais de Satsuma, que é o Riemontori, e tudo isso numa arte excelente do Hiroshi Hirata. Ele desenha muito bem. Eu diria que o nível dele de desenho é de nível Takehiko Inoue e também do desenhista do Lobo Solitário, os desenhos são realmente muito bons. Mas enfim, esse Remontori consiste no seguinte: são dois grupos de samurais, todo mundo lá de Satsuma, claro, vestidos para a guerra, e eles são grupos que estão. É como se fosse um esporte. E são grupos que vão estar um enfrentando o outro, e um fugitivo a cavalo. O que o fugitivo tem que fazer? O fugitivo está condenado à morte. Ele precisa correr a cavalo até alcançar uma árvore, uma distância determinada. Se o cara chegar nesse lugar, ele está livre e está poupado. E enquanto isso, os dois times, o que eles vão fazer? Eles vão disputar não para matar o criminoso, mas para pegar, se eu não me engano, é o fígado dele. Então, como pode imaginar, é uma coisa extremamente sangrenta, com o criminoso geralmente sendo fatiado no processo, vísceras voando, gente tentando pegar órgãos, fugindo com todo melecado de sangue, uma parada bem cruenta mesmo, e que é um costume bem bárbaro que os caras fazem, supostamente para estarem afiados para a guerra. E nisso acaba vindo um prisioneiro chamado Sakon Shiba, que era um samurai de Satsuma, só que um samurai que eles chamam de... tem um nome japonês, mas que eles chamam de comedor de batata. Porque Satsuma, ela como ficou contra os Tokugawa lá na batalha de Sekigahara durante o período Sengoku, o livro se passa por volta de 1780, se não me engano, eles sofreram grandes sanções em relação pelo governo que se estabeleceu. E uma das diretrizes que foi transmitida pelos Tokugawa era: olha, vocês têm que dar um jeito de Satsuma, não deixar Satsuma na merda para eles poderem não se insurgir. E o que acontece? Satsuma, ela é um lugar muito pobre, e mesmo os samurais lá, a classe de samurais que vive no campo, que não vive no castelo próximo do senhor, ela é extremamente pobre, muitas vezes mais pobre do que os camponeses, e eles precisam fazer uma série de tarefas, como posso dizer, braçais, de operário mesmo, como por exemplo construção, fazer leque, fazer guarda-sol, para conseguir sobreviver. E eles comem batata, que era visto como uma comida de pobre, já que não é arroz, né? E sofriam muito preconceito dos samurais que tinham um pouco mais de recursos, embora esses também tivessem muito mais pobres do que os samurais de outras regiões. É uma coisa que o Sakon Shiba fala para eles: olha, vocês estão me chamando de comedor de batata, mas eu sei que muitos de vocês também fazem isso escondido. E aí vai mostrando esse Sakon Shiba, que é um cara honrado, apesar de ele ser um desses samurais considerados mais baixos pelos outros. E esse é um dos personagens através do qual o feudo de Satsuma vai sendo apresentado. Vai mostrando depois a história de como que o Sakon Shiba foi preso, do que levou a ele a fazer isso, de como a pobreza que os samurais passavam, a relação complicada que eles tinham com a casta dos mercadores, com a casta dos camponeses, e que todos ficavam meio ressabiados uns dos outros, porque
era meio foda, assim, os samurais eram pobres, mais pobres que os mercadores e camponeses, mas os mercadores e camponeses tinham que baixar a cabeça. Fizeram uma lei lá que só samurai podia construir construções, só samurai podia ser, sabe, pedreiro, basicamente, embora eles não tinham muitas coisas, muitas construções de pedra. Então os samurais acabavam cobrando uma fortuna e às vezes eram muito temperamentais, tinham que ser respeitados, se não gostasse do tratamento matava mesmo. E aí isso levava a uma série de violências que deixava tudo meio confuso. Conforme o mangá vai se aprofundando, você percebe que ele tem um pouco de um caráter antológico. Ele não fica assim contando a história do Sakun Shiba. É a história dos leais guerreiros de Satsuma, e para isso ele vai mostrando vários personagens de Satsuma. Alguns têm mais proeminência, eles aparecem de forma recorrente, outros são apresentados só para mostrar algum aspecto da história. Um desses, na verdade, esse que eu vou falar, ele tem mais proeminência, aparece várias vezes, é um jovem que ele detesta alguns dos costumes que Satsuma tem. Que assim, Satsuma ele busca seguir ferrenhamente o Bushido, ao ponto de ser completamente estúpido, segundo o mangá vai colocando. E para é o nível do que assim, os samurais homens, eles ficam, como posso dizer, porra, os caras desprezam mulheres, porque não são guerreiros, não têm espírito de guerreiro e tudo mais. Então, quando passam por uma mulher, viram a cara, não olham para elas e vão andando rápido, não falam com as mulheres no meio da rua. E esse jovem, que eu infelizmente esqueci o nome, é um guerreiro capaz, ele vai muito bem nas aulas deles, e inclusive vai mostrando lá um costume que os samurais têm de tipo, derrubar praticamente uma árvore a pauladas, claro que a longo prazo, para meio que extravasar a raiva que eles têm dessa condição deles de serem samurais pobres em relação ao resto do Japão. E esse jovem ele não gosta desse costume aí das mulheres, e chega um momento lá que ele joga isso na cara de todo mundo, que aquilo é um absurdo, que não faz sentido, blá blá. E aí ele vira meio que um pária, principalmente depois com uma relação que ele faz com o pai dele, que o pai dele era um escroto, ele estava namorado de uma camponesa, o pai dele mata essa camponesa, e o cara tá pouco se fudendo pro pai, trata o enterro do pai com muita brutalidade e gera desgosto para a família toda, então é um cara que vira uma pessoa não grata, e que ele tem um encontro com o Sakunshiba, os dois se conhecem, inclusive é interessante a forma como eles acabam se relacionando por causa dessas situações, e ele acaba sendo um personagem muito interessante que também é usado para mostrar esses costumes de Satsuma e o espírito desses leais guerreiros de Satsuma. E conforme o mangá vai passando, você vê que ele vai formando uma história. Ele passa bastante tempo estabelecendo a cena, mostrando como é Satsuma, como são as pessoas de Satsuma, mostrando algumas pessoas que fogem a esses costumes imbecis de Satsuma. E mostra a seguinte situação. Para pacificar os feudos de Satsuma e deixar eles sem recursos, e porque, assim, um método que o governo Tokugawa fazia para deixar os vários daimyos pacificados e sem conseguir se levantar contra o governo do Shogun era promover obras enormes e fazer esses feudos pagarem. E Satsuma nunca tinha passado por isso, porque apesar dos, dos Tokugawas pesarem bastante a mão com Satsuma, nunca botaram eles para fazer essas obras justamente para não exceder. Então a Satsuma era extremamente pobre, mas nunca passou por isso. E chega um intendente que chega à conclusão, não, a gente vai passar essa parada para Satsuma. E ordena que o feudo de Satsuma promova uma série de obras enormes em um rio de uma região a 1000 km do feudo deles, que seria uma série de barragens para fazer com que o rio não sofra mais com as enchentes, não destrua os vilarejos locais, que é uma coisa que acontece com frequência. E aí mostra todo esse rebuliço de Satsuma recebendo essa ordem, que é uma ordem que eles acham que não pode cumprir, porque vai arrasar com a economia do feudo completamente, que já é pobre, que custa tipo 150 mil ryus, que é um dinheiro que eles simplesmente não têm. E aí vai mostrando eles dizendo, não, a gente tem que se rebelar, e os caras, não, a gente vai obedecer, porque isso aqui, somos leais, e blá, blá, blá. E toda essa discussão acerca de como conseguir esse dinheiro, de como se vão fazer as obras ou não, e de um dos intendentes lá, uns anciões do clã, lutando para convencer os caras a aceitarem isso, que
seria um ataque à dignidade deles, digamos assim. E é para onde se dirige a parte da a história do mangá. E o mangá vai dando seguimento a mostrar como acaba se dando essa obra, como Satsuma reage a essa obra e eventualmente a partida deles para ir promover essa obra. Tudo, como eu falei, com ilustrações belíssimas do autor, que às vezes mostram umas paisagens assim de conflito, de feitos, de força, que são muito bem desenhadas. E o mangá tem um clima muito interessante, muito legal mesmo. Vários personagens marcantes. Os atos desses personagens muitas vezes são marcantes. E até os personagens evoluem ao longo da história, vai mostrando alguns deles mudando de opinião, se ficando mais pacatos, digamos assim, aceitando algumas coisas em relação aos clãs, mudando de perspectiva, enquanto eles vão se organizando para fazer essas obras e partir do feudo, mostrando a história desses. Eu diria que a história é a história desse grupo de samurais do feudo Satsuma indo realizar essa grande obra que eles têm que fazer, que vai ferrar com o feudo deles, mas que eles vão fazer para o governo Tokugawa. E o mangá, justamente esse primeiro volume, termina com a partida deles para fazer isso. Até mostra alguns eventos que acontecem, alguns problemas que ocorrem durante a estrada, pequenas histórias que ocorrem sobre esses personagens, sobre esses vários personagens, enquanto que o segundo volume, eu acredito que vai mostrar justamente quando eles chegam na região para começar essas obras. É um mangá muito bom, é um mangá que quem gosta do tema samurai e está disposto a ver coisas além de guerra, além de lutas, como tem no Lobo Solitário e tudo mais, vai gostar bastante. Ele tem conflitos, tem duelos, digamos assim, tem momentos de porradaria, mas ele fala bastante sobre esse povo de Satsuma, sobre a história deles, e eu achei uma leitura muito legal mesmo, e com a arte, como fui mostrando aqui aos pouquinhos, que é excelente. Então quem curte o mangá, quem curtiu o Lobo Solitário, quem curtiu o Vagabond, eu acho que é uma leitura que vai agradar bastante, e quem nunca pegou uma história de samurai para ler, eu acho que pode ser uma boa introdução, embora no momento eu ainda prefira Lobo Solitário do que Satsuma Gishiden, mas Satsuma Gishiden foi um mangá que acabou chamando bastante atenção e que eu gostei bastante da leitura. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. E no próximo vídeo de HQ que eu trarei aqui será sobre Lobo Solitário 1, que eu estou começando a ler de novo para agora que está a coleção chegando ao fim, eu estar finalizando a leitura desse mangá do Kazuo Koike com a arte do Gozeki Kojima. Mas por enquanto fico aqui e até o próximo vídeo.